a opção de abraçar, a gente tinha a opção de tomar um café sentado numa mesa, a gente tinha a opção de visitar os nossos queridos, né, os nossos pais, nossos tios, os nossos filhos. A gente tinha a opção do estar junto. E de repente, absolutamente do nada, não sei quantos lembram, porque eu lembro que eu estive na escola praticamente um mês antes de ser declarado pandemia. E aí foi o último tempo em contexto de educação em que eu estive. E foi marcante para mim nesse dia. Foi muito marcante estar aí. Aí a gente foi começar a preparar para começar o ano com as nossas andanças pelo mundo, com as nossas palestras. Eu já estava com viagem marcada para vários lugares, até para o exterior. A gente estava com um projeto para ir para a Jordânia, para trabalhar no resgate de sírios. E de repente, gente, de repente o mundo para. Presta atenção. E agora a gente já tem uma noção, porque um ano se passou. De repente é declarado pandemia. Eu tive na Nigéria em 2015, bem no meio da epidemia de ebola. Vocês lembram da epidemia de ebola? Quem lembra faz assim com a mão aí. Não era pandemia, era epidemia, né? E aí a gente estava com viagem marcada para Nigéria, África, e o pessoal, mas vocês estão doidos, vocês vão pegar ebola e vocês vão morrer, é perigoso, é perigoso, é perigoso. E eu lembro que nossa equipe soltou uma frase: o perigo é não amar. Então o perigo é deixar de ir com medo de morrer. E pra gente que tem essa missão de resgate de vidas, a gente que tem essa missão de estar à frente em momentos críticos, e aí tem dois juramentos que eu tenho na vida, né? O juramento do entender o que é ser palhaço, porque palhaço, gente, não é uma coisa fácil não, né? Então, como palhaço, a gente tem um juramento de ir aonde aquele que precisa de um toque de esperança, um toque de amor, um toque de acolhimento, aí está. E aí eu também sou técnico em enfermagem, então a gente tem o juramento de cuidar do outro. E aí nós fomos lá na época do ebola, em meio à epidemia. E gente, isso era lá, tava distante da gente, teve alguns casos, mas tava lá. E de repente, alguns anos depois, o ano passado, a gente é tomado por uma pandemia. E aí o negócio é global. E gente, eu tenho algumas frasezinhas aqui, né, que tá impresso, mas vai ficar ao contrário aí para vocês. Aí vocês vão ter que exercitar a mente para. Pode interromper um minuto? Pode. O povo tá aflito, o povo quer te ver, Zilão. Mas Cadê você? eu tô aqui, ué. Vocês não estão me vendo não? Não. Sério Não, mesmo? é fechada. Não, a Você minha disse que tá tão bonito, mas ninguém tá te vendo, uai. mas a minha câmera tá aberta, eu tô me vendo aqui, ué. Agora sim. Agora sim, a gente tá te vendo. Nós Uai. achamos que você tá reservando uma surpresa. Isso passou! Eu aqui. É sério mesmo? Mas eu tava me vendo na telona aqui, ó. Sério mesmo, nós estamos todo mundo aqui. Patrícia pedindo para abrir a câmera. Uai, por que vocês não falou, gente? Eu falei, mas acho que você não ouviu. Ah. Ô, gente, perdão aí, ó. Nossa, tem um menininho aqui que levou um susto, falou assim: Jesus, isso existe ou é um trem que foi colocado aí pra assustar nós? Agora ele vai ter que mostrar a roupa de novo. Vou mostrar a roupa de novo. A câmera tava fechada. Não, pera aí, Raquel, vou mostrar a roupa de... Ai, meu Deus, meu telefone caiu. Ô, gente, aqui eu tô todo bem vestido. Ai, meu Deus. Eu tô bem vestidinho. Aqui, gente, é 1 hora a menos aqui em Cuiabá. Tive que acordar às 5 horas da manhã. Bom, então estão me vendo, né? Então vamos continuar. Obrigado, viu? Agora sim. Se você sumir da tela, nós vamos falar vilão, socorro. Tá, desculpa, gente, foi mal. Sem problema. E aí agora vocês entendem, ó, esse negócio de escola, agora que os negócios tudo tá mudando os nomes, né? Vocês viram que eu sou
portador de aparência especial, né? A gente não chama mais as pessoas de feio, chama de portador de aparência especial. Tá? Mas aqui ó, a frase, ó. Dá para vocês lerem aí ao contrário? Sim, dá pra ler. Os dias, Não são eternos. os dias são nublados, certo? Nós estamos vivendo tempos nublados, mas não são eternos, gente. Vai passar. Uma das coisas que essa pandemia está mostrando pra gente é que a gente não estava preparado para ela. E aí, de repente, absolutamente do nada, de maneira imposta, porque não tinha outra opção, nós tivemos que nos recolher para as nossas casas. Aí a gente depara com algo. E assim, se eu não estiver falando a sua realidade, você pode se manifestar. Mas pelo que eu entendo um pouco, devido às relações com educadores, com professores, a casa da gente, para estar de boa, é uma dificuldade danada, né, gente? A gente corre o dia inteiro, é de uma aula para outra, às vezes de uma escola para outra, e quando chega em casa tem que preparar material para o outro dia, pensar em prova, correção de prova. Eu tenho uma amiga na ONG, a Patrícia conhece, talvez alguns de vocês conhecem, que é a Rosana. Gente, a Rosana, ela sumiu, desapareceu. Eu fui lá na casa dela, ela tava assim, ó, empilhada de papel, de tanta coisa. E aí vocês tiveram que se adequar a esse lance de dar a aula, né, por uma tela. Para uns é fácil, para outros é difícil. Eu, por exemplo, eu não consegui. Eu fiz várias palestras, dei alguns cursos, mas não é a mesma coisa, gente. Eu gosto é do toque, eu gosto é do estar junto, eu gosto do abraçar, eu gosto de comer o lanche que é servido depois da palestra. E eu tô com saudade da tia da cantina. De professor não tem saudade não, mas da tia da cantina e o café eu tenho. E aí a gente se viu em pandemia. E a gente tem que tirar alguma lição disso, não é possível. Não é possível que a gente só vai focar em gente morrendo. E eu vejo muita gente morrendo. Esse é o contexto do trabalho que eu tenho. Então, começou lá em Wuhan, na China, né, criançada? Vocês já estudaram onde é que é a tal do Wuhan? Onde que fica a China? Lá do outro lado do mundo. Eu já dei uma passadinha pela China, assim, na beirada da China. É longe, viu, gente? Mesmo no lugar que é longe. Eu fiz uma viagem ano retrasado para Uganda, para um campo de refugiados, e eu fui num avião da China, Air China. E aí a gente ficou 26 horas dentro desse avião. E aí toda hora chegava uma aeromoça chinesa para nós e falava assim: comer, querem comer? Eu quero comer. Aí eu perguntava, né, o que tem para comer? Arroz com frango e macarrão. Aí eu falei, ó, cardápio interessante, arroz com frango e macarrão. O que mais tem? Macarrão com frango. Ah, e que mais? Arroz com frango. Tudo era flango, arroz e flango e macarrão. E lá do outro lado. E aí lá nesse lugar começa esse negócio chamado coronavírus, essa coisa começa a dar uma espalhada, e eu achei que esse vírus não ia chegar aqui no Brasil, mas de repente a gente tem a primeira vítima no dia 16 de março, no dia 18 é declarado pandemia, a gente se vê trancado dentro de um lugar que a gente se perdeu dentro dele, né? De tanto que... Vocês lembram que a gente tinha que fazer viagem assim, ó, da sala, as viagens, programação de viagem, sala para cozinha, da cozinha para o quarto, do quarto para dispensa, da dispensa para garagem. E aí a gente teve que começar a viver dentro de casa. E esse negócio é bom não. Não é bom não. Porque a gente desacostumou disso. E quando a gente é obrigado a voltar para lá, a gente não sabe o que faz. Criançada, vocês devem ter achado bom demais nos primeiros dias. Maravilha, eu não vou ter que ir pra escola. Ei, eita lasqueira. Aqui, a menina do coelhinho tá até rindo aqui, concordando aqui, ó. Né? Só que assim, é igual eu falei de um vídeo que eu assisti ontem dessa criança, do Thiago. Saudade de ir pra escola, pra na escola ter saudade de casa. E aí a gente se viu
com saudade de coisas que a gente tinha todo o tempo, mas não dava valor. É ou não é verdade? A gente começou a ter saudade de estar numa sala de aula. Falando agora pra criançada aí, pra meninada, né? É ou não é verdade? Talvez você não vai ter saudade, né? Você não tinha saudade, né? Nem de professor, não, de matéria, de matemática, português. Essa não era nem a saudade. A saudade era de estar com os colegas na sala. Mas aí, gente, por incrível que pareça, a saudade não foi mais só pelos colegas da sala, era pela tia, pelo tio, pelo professor. De repente, a saudade ia dar uma ampliada, dava com saudade até de ir pra diretoria. Os mais levados aí, ó, sabe o que eu tô falando. É porque você levava as broncas, vai pra diretoria, menino, que não sei o que, diretoria, que não sei o que. Agora imagina, pais, seu filho tá já há um ano sem ir pra diretoria. Que maravilha, vai ter um tempo na história que você vai falar assim, nossa, que orgulho do meu filho, tem um ano que eu não sou chamado na escola pra ele ir pra diretoria, né? Ô, Zilão, mas a gente mesmo em distanciamento, a gente chama alguns, viu? Eu vi. Não parou de perturbar. Não, a gente chama. Não, mas... Virtualmente a gente reúne. Não, mas aí já é uma ala especial. Eu falo que tem uma ala especial, né? É a galera da solitária, assim, que até lá dentro da solitária consegue aprontar e levar pro chão. Mas eu tô falando do físico mesmo, né? Sabe aquele medão assim? Diretoria! Aí você tem que andar aquele... Isso na minha época, vou falar de mim, tá? Na minha época, e a Patrícia sabe que eu era um exímio, assim, eu era um frequentador de diretoria. Uma vez eu estudava com a Patrícia no colégio adventista, eles me mandaram pra diretoria, eu tive que fazer o Salmo 119 todinho, copiar o Salmo 119. Jesus. Mas aquela coisa assim, né, que só tem câmera lenta, né? Joãozinho, você vai pra diretoria. Que o Joãozinho já ficava com medo que o pai tinha que vir na escola. Então, gente, a pandemia foi fazendo essas coisas, né? Foi tirando isso da gente. E aí, como eu falei, os dias nublados, eles ainda existem. Nós estamos vivendo, e assim, eu que sou da área da saúde, estou fazendo esse trabalho pelo Brasil de acolhimento aos que estão na linha de frente. São dias difíceis e nós estamos vivendo hoje, acreditem, nós estamos vivendo hoje a pior fase dessa epidemia. Quando começou era tudo muito novo e tal. Aí em Uberlândia eu sei que está tudo fechado, tem muita limitação, muita restrição. Aqui em Cuiabá não. E isso vai dar conscientização de cada um. Você não pode ficar esperando só de governo. É você que tem que valorizar a sua vida. E aí eu tenho feito esse trabalho. Inclusive tive Covid em agosto do ano passado. E ontem eu tive que ir pro médico aqui porque eu estava com suspeita de reinfecção. Porque eu estou andando aí fazendo esse trabalho. E aí eu passei muito mal essa semana e tive que enfiar o negócio lá no nariz. Bom, e aí a Patrícia me pede para falar de um assunto que é o assunto que eu estou vivendo na pele dentro dessa pandemia. Eu não sou palhaço de hospital, eu sou palhaço de intervenção social. Então tive no norte lá recentemente. E gente, todo o trabalho que a gente tem feito, ele tem sido de acolhimento social, socioemocional. Eu achei interessante essa proposta do socioemocional, porque nós estamos vivendo tempo de desestabilidade emocional. A gente não pode mais, assim, eu quero ser muito sincero, tá, gente, na minha fala. A gente não pode mais trabalhar com a ideia do abraço, a gente não pode mais trabalhar com a ideia do estar junto fisicamente. Eu sei que dentro do contexto de casa a gente vive. Eu sei que dentro do contexto de casa, né, para quem é casado, para quem mora com os pais, você criança com seu papai, com sua mamãe, com seu tio, dentro do contexto de casa acaba que a gente dá os abraços, a gente fica sentado juntinho no sofá para assistir um filme e tudo. Mas socialmente falando, a gente não pode. Qual que é a maior dificuldade que a gente tem hoje quando encontra uma outra pessoa? A gente não sabe como que cumprimenta. É ou não é verdade? Já viu isso? Você não sabe se é assim, se é dando soquinho, se é tipo oi. Olha que ponto nós chegamos
A gente não sabe como cumprimentar o outro. A gente não sabe se é no oi, se é no toquinho, se é no tapinha. Outra coisa, né? A gente não sabe mais estar em um lugar aonde não tem um mínimo de algo para nos proteger, ou seja, álcool em gel. Nunca se falou em álcool em gel tanto na vida do ser humano a nível global como a gente tem falado. Eu não sei quem tem mais sensibilidade. Eu conheço pessoas que as mãos já estão, até por conta de alergia e tudo, as mãos já estão todas feridas, machucadas, de tanto álcool em gel. E aí coisas que não eram rotinas para a gente passa a ser. E aí a gente tem que ir para um tal de distanciamento. Nesse tal de distanciamento a gente se distancia dos colegas de trabalho, a gente se distancia dos nossos queridos alunos, a gente se distancia do maravilhoso lanche da cantina, a gente se distancia da sala dos professores e daquele tempo de cafezinho, os pais se distanciam do levar os filhos para a escola e passa a ter não só filho, mas aluno dentro de casa. E aí, pais, pelo amor de Deus, entendam agora a dificuldade que o professor tem com seu filho. Não é fácil. Então você está vendo um pouquinho. Eu vejo isso pelos meus. Os meus já são grandes, né? Minha filha entrou na faculdade o ano passado, meu menino entrando no ensino médio, aí entra a pandemia. Então não é fácil estar em casa com os filhos. Eu vejo isso muito com a mãe deles, né? E tudo não é fácil. É tudo difícil. E a gente tendo que se reinventar. E todo mundo está tendo que se reinventar. Vocês professores, na minha opinião, e aí quem teve na minha palestra o ano passado sabe que eu tenho uma história com escola assim de... eu já respeito o distanciamento social com escola desde que eu era criança, né, gente? E aí eu fui um bom aluno, mas um péssimo estudante. Depois, com o tempo, eu consertei isso. Mas agora a gente se depara com essa realidade e aí a gente tem que se unir através de tela. Eu olho aqui assim, ó, e vejo várias carinhas, vejo várias pessoas olhando para uma tela e através da tela vendo outras pessoas. Então a gente passa a entender que o momento é diferente. E aí, pais, eu quero falar uma coisa para vocês, tá? Eu quero falar especificamente para os pais agora. Eu tenho uma frase aqui agora, não sei se vocês conseguem ler, tá? Tempos difíceis exige amor ao extremo. Tempos difíceis exige amor ao extremo. E por que eu falei que eu quero falar isso para os pais? Pais, uma coisa que eu aprendi na minha vida, nesses anos de andanças, principalmente pelas escolas, é que esses professores, esses educadores, eles amam seus filhos, acredite nisso. Vou falar uma coisa, se tem uma classe que eu passei a respeitar muito, são os educadores, são os professores. Ainda mais num contexto de Brasil. Eu tenho muito contato fora do Brasil, eu falo com muitos professores fora do Brasil. A estrutura que eles têm para dar aula online, gente, é um negócio assim, surreal. E nós aqui no Brasil, a gente está tendo que se virar. A gente está tendo que dar jeito. E os professores estão aí, usando uma expressão antiga, né? Os professores estão rebolando para dar conta de alcançar o coraçãozinho do seu filho e dar o melhor para ele poder estudar e continuar crescendo dentro daquilo que um dia ele vai almejar ser. Eu sei que para os pais também não tem sido fácil ficar com o filho, ter que vigiar o filho, né, para poder ficar diante do celular ou diante do computador para ter aula. Mas se o professor não tivesse esse amor pela educação, eu já falei isso várias vezes, né? Vocês são doidos da cabeça, né? Escolher ser professor, isso é coisa de gente aí, né? Se na época que não precisava disso tudo já era difícil, eu imagino agora. Bom, isso é uma outra palestra, mas fica aqui meus parabéns para vocês, professores. E pais, ajudem eles a alcançar o coraçãozinho dos seus filhos. Eu sei que não é fácil, meninos, estudar online.
Eu sei que não é fácil. Eu tô estudando online. Eu já fiz alguns cursos e tô fazendo o curso agora online. Gente, dá uma canseira, dá uma preguiça danada. Não é fácil. E isso mexe com o emocional, isso mexe com o psicológico, isso mexe com o físico, isso mexe com muitas áreas das nossas vidas. Mas entendam que isso é tempo e vai passar. Até a uva passa, passa. Então, esse tempo que nós estamos vivendo vai passar. Agora, vamos cada um fazer a nossa parte. Cada um faz a sua parte. Quando possível. Gente, esse lance do ficar em casa, isso é sério. O Uberlândia estava muito relaxado nisso. Eu estou viajando desde novembro. Desde novembro que eu estou em projetos de acolhimento social. Desde novembro que eu estou em projeto acolhendo aqueles que estão na linha de frente. E linha de frente não é só o pessoal da saúde, não. Linha de frente é o frentista de posto, é o caixa de supermercado, é o açougueiro, é o padeiro. Tem muita gente que não teve a opção de parar. É o gari. Esse pessoal tudo é gente linha de frente. E eu tenho dito que não no contexto de estar na rua, não no contexto de estar transitando, mas eu acredito que professor é linha de frente no enfrentamento do corona. Por quê? Porque vocês estão tendo que se desdobrar para continuar com algo que é muito sério. Pais, quero falar algo para vocês terem ciência. Nós estamos vivendo hoje, a nível global, a crise da saúde. No Brasil nem se fala, a gente está desenfreadamente perdido. Nós estamos vivendo uma crise chamada, saúde. E vocês, professores, têm se desdobrado para que a crise da educação ela não seja grande como está sendo, e eu acredito que ainda vai ser. Porque os nossos queridos filhos, eles estão tendo um ensino que não era o legal de ter por conta da estrutura que se tem para passar o conhecimento. Não é por causa de vocês. Vocês têm muito a acrescentar. É o nosso país que não estava preparado para algo assim. E aí eu sei que vocês estão tendo que se desdobrar, a dificuldade. Começa a aula assim, a gente está me ouvindo? A gente está me vendo? E nós por exemplo, eu estava falando já há uns 10 minutos, não sabia que vocês estavam sem me ver, né? Talvez até tenha sido por isso que a Patrícia me ligou. Então, gente, vamos entender essa nova fase, né? Vamos entender esse novo momento. Esse novo momento não de consciência de que tudo tem que ser online, mas o novo, porque isso nós já estamos tendo, já tem um ano. Mas essa consciência de que cada vez mais a gente precisa aprender a cuidar um do outro. Cada vez mais a gente precisa valorizar aquilo que a gente não valorizado. Tem um ditado que diz que a gente só valoriza quando a gente perde. Já ouviu esse ditado? Quando a gente perde o que a gente tem sempre, aí a gente entende que faz falta. Isso é para tudo, gente. Então, que falta faz uma sala de aula? Que falta faz o aluno presencial? Que falta faz, pais, vocês arrumarem, os seus queridos filhos para ir para a escola? Que falta faz a gente ser chamado na escola para ouvir algo do professor, da diretora em relação ao nosso filho, seja o que for. Sabe aquelas reuniões de pais que a gente fica, pelo amor de Deus, pai, vem cá, vem cá, vem cá, né? Pai consciente está entendendo a falta que faz. E esse é o momento que a gente está vivendo. Mas eu quero deixar uma palavra para vocês, para ir encerrando a minha fala. E aqui eu fiz questão de fazer muitos. Esse é um dos trabalhos que eu estou fazendo, vou colocar mais pertinho aqui. Ô, gente, vai ficar tudo bem, vai passar. Quem é professor de história aqui sabe que, assim, não que os outros não tenham conhecimento, mas eu estou usando história porque é para dar uma puxadinha, né? Porque tá registrado na história que momentos de caos, momentos de pandemia, momentos de doenças que avassalam milhares, sempre existiu. E nós estamos fazendo história.
Os nossos filhos vão contar para os filhos dele: olha, teve uma época no mundo em que o mundo parou por uma doença e nos mostrou a importância do estar junto. Então essa doença, ela está mostrando para a gente valores, princípios, coisas que a gente estava deixando passar. A gente hoje sente a falta do estar junto. O trabalho que a gente desenvolve, ele é de estar junto, ele é presencial. Eu, como palhaço humanitário, que trabalho com humanização, com gente, eu não consegui digerir isso até agora, que eu tive que, como instituição, parar de abraçar os outros. Eu, enquanto agente humanitário, eu continuo na caminhada de ajudar o próximo. Gente, são milhares e milhares e milhares de pessoas que a gente tem atendido pelo Brasil. A gente tem feito trabalho, nessa pandemia eu tenho trabalhado 4 vezes mais. Eu tenho rodado de palhaço ou descaracterizado, ajudar pessoas. São muitas e muitas pessoas, centenas e centenas de pessoas que tiveram que ir para a rua, não que moram na rua, não que são moradores de rua, mas gente que perdeu seu pequeno negócio, seu pequeno empreendimento e está na rua pedindo comida para alimentar os seus queridos em casa. E infelizmente, quando começou a pandemia, a gente ouvia falar de gente morrer, de repente começou a morrer gente próxima, de repente a gente começou a perder gente dentro de casa. Eu já perdi algumas pessoas dentro de casa, né? E não é fácil. A gente não pode dar o abraço de consolo, a gente tem que enterrar sem ver, a gente não tem... Então vamos valorizar a vida, vamos valorizar o momento que se chama hoje, vamos valorizar os pequenos estar juntos, pais responsáveis pelos seus queridinhos, pelas crianças, pelos que estão com vocês. Valoriza esse tempo. Professores, quero agradecer de coração por vocês acreditarem ainda que vale a pena, sabe? Vocês estão formando, e eu acredito muito, muito nisso pela vivência que eu tenho já de mais de 20 anos dentro de escola, dando palestra. Para quem ouviu minha palestra sobre escola, eu não gostava de escola, eu não gostava de estudar. Depois eu passei a estudar e não parei mais. E entendo que conhecimento é o que a gente precisa, ainda mais agora, para que no futuro tudo se concretize. Como assim no futuro? Eu acredito, gente, que dos alunos que vocês têm passado conhecimento, vão sair médicos, vão sair pessoas de influência, que vão estar estudando, aí é onde eu falo da história, né? Nossa, eu lembro quando eu tive que estudar quando criança por uma tela de computador por causa de uma pandemia chamada Covid-19. É essa perspectiva que a gente tem que ter. Crianças, adolescentes, você que é aluno, estude, porque no futuro você pode ser um que vai estar dentro de um laboratório fazendo estudos para combater uma nova pandemia, para combater uma nova doença. Eu acredito nisso. Sabe por que eu acredito nisso? Porque eu tenho amigos hoje que são médicos que estudaram comigo. Eu tenho amigos hoje que estão na linha de frente como enfermeiros, cuidando de pessoas que estudaram comigo. Eu tenho uma amiga que reencontrei muitos anos depois, né, que é a André, que lembra da época do laboratório, como que era. E na época do laboratório, que a gente trabalhava junto, surgiu uma doença, né, chamada AIDS, HIV. Era uma coisa que, meu Deus, o que é isso? Hoje isso já está muito mais tranquilo. Então, eu acredito que vocês, professores, vocês são os heróis que estão investindo, mentoreando, ensinando os nossos queridos alunos para que no futuro doenças como essa possam ser combatidas mais rápido do que está sendo essa. Nunca na história se achou uma vacina tão rapidamente como foi achada agora. E a gente crê que vai melhorar, mas isso graças a vocês, porque os grandes cientistas hoje, um dia foi criança, como as nossas queridas crianças aqui. Então eu quero de coração agradecer vocês por estarem firmes e fortes, frente a uma tela, passando conhecimento para os nossos queridos alunos. E como eu falei, né, são tempos nublados, mas o sol vai aparecer e brilhar novamente.
Agradeço vocês porque vocês estão nos amando de maneira extrema, porque só quem ama faz o que vocês têm feito, né, para poder passar conhecimento. E vai ficar tudo bem, gente. Vai ficar tudo bem, vai passar. Não sei se uma semana, duas, um mês ou um ano, mas vai passar, porque passa. Então, que nós possamos nos acolher de maneira virtual, mas quando juntos, que a gente possa, mesmo não podendo abraçar. Dá para ler aí? Quero ver se vocês conseguem ler. Então lê e faz, vamos ver. Não podemos nos abraçar. Que tal sorrir e dar um tchauzinho? Gente, sorria. Também, filha. Sorria e dê um abraço, não, e dê um tchauzinho. E para aqueles que estão dentro de casa, que são família, curtam a vida em família. Aproveitem. Estou vendo aqui provavelmente uma mamãe e um filhinho juntos. Estejam juntos. Sempre. Tá bom, gente? Eu continuo aqui seguindo a minha caminhada de acolhimento. Estou em Cuiabá. Eu estou aqui em Cuiabá. Cuiabá também está no surto. A gente está fazendo um trabalho junto a profissionais de saúde. A gente tem feito palestra para eles, motivacional. A coisa não tá fácil, mas nós vamos vencer. Tá bom, gente? Patrícia, muito obrigado. Diretora, muito obrigado pela oportunidade. E que todos vocês sintam-se abraçados por mim, mesmo que virtualmente. Espero logo poder estar presencialmente para a gente dar palestra. E se Deus quiser, depois ir lá para a cantina tomar café. Isso mesmo, Zilão. Nós agradecemos, né? Agradeço em nome da escola, pelas palavras, né? Por assim, ressurgir em cada um de nós essa vontade de vencer e lutar para vencer mesmo. É distanciar, é respeitar o momento. E quando você fala do amor ao próximo, né, do amor que os professores têm com os alunos, a gente fala, Zilão, sem medo de errar. A nossa equipe é uma equipe que ama muito os alunos.